Igão, começar a falar de Fluminense hoje, falando uma pauta que é um pouquinho mais séria. É uma pauta mais comportamental. O juiz ele relatou o que rolou na expulsão do Zubeldia. É, escreveu lá, acho que se o pessoal gastar um tempinho para dar uma lida, vai ver que não foi nada demais o que aconteceu, assim, num ponto de vista do que a gente já viu acontecer dentro de gramado. Mas eu acho que evoca um pouco da reflexão sobre essa questão do futebol brasileiro. Cara, não justifica. Por pior que o juiz estivesse sendo, não é justificável um cara ir partir para uma suposta agressão física pelo cara que está fazendo o exercício, bom ou ruim, no seu próprio trabalho. Tá na hora da gente parar de reclamar tanto e começar a focar mais em jogar bola e utilizar os canais que a gente tem para reclamar, famoso luta de bastidores, para poder se livrar disso, Igão? Com certeza, né? A arbitragem é muito ruim no Brasil, mas muita coisa também é o comportamento dos jogadores, treinadores na beira do campo, é uma coisa loucura, né? A gente acaba brigando, o jogador, né, e treinador acabam, às vezes, contestando o árbitro em lances que um lateral que inverteu, uma coisa assim, boba, né? Nada muito sério e a gente já está super pilhado ali, coisa que você não vê em outros países, né? Nem acho que o Zubeldia entrou para agredir. Ele até passa reto do ar, ele vai para apontar, para falar, enfim, mas não tem que entrar ali no campo, mas isso é do futebol brasileiro, né? Sul-americano também, né? Porque o dia nem brasileiro é. A gente tem essa coisa já há muito tempo e só piora. Só piora. Vai, o Vagão, para poder te trazer para esse papo, acho que vale a pena a gente parafrasear o que foi escrito na súmula. Disse o árbitro do Fluminense Vasco. Expulsei com cartão vermelho direto aos 24 minutos do primeiro tempo o senhor Luiz Francisco Zubeldia, treinador da equipe do Fluminense Futebol Clube, após uma marcação de falta a favor da equipe do Vasco da Gama, entrar em campo de um jogo de maneira ostensiva e reclamar em direção ao árbitro da partida com gestos e socos no ar. Informa ainda que, após a apresentação do cartão vermelho, o mesmo partiu para cima do árbitro de forma agressiva, recusando-se a sair do campo de jogo, sendo contido por membros da comissão técnica e jogadores de sua equipe. Vale ressaltar que o árbitro se sentiu ofendido. Acho que, fora essa última frase, nada ali justifica a atitude do Zuzuba, né? Nada? Pô, esse era o assunto que seria perfeito eu ficar de fora. Mas, antes de mais nada, bom dia, meu amigo. Então, bom dia. Bom dia, galera do chat. Esse assunto aí, eu vou ter sempre um lado que é o contrário à arbitragem, não tem jeito. É lógico que a gente tem que entender também, né, como as cartas são apresentadas, que são as piores possíveis, para não perder, né, o treinador à beira do campo, no próximo jogo e tal. A gente tem que também ter um controle de se conformar, né, que as coisas não são como deveriam também por parte da arbitragem. Cara, é difícil demais, né, cara? A gente tem que lembrar que o Fluminense tá, né, passando aí um rolo compressor nos clássicos. Tomara que isso se confirme, né, até ao título carioca e, obviamente, né, os que a gente vai enfrentar aí ao longo da temporada nos outros campeonatos. Mas, pô, meu irmão, a gente já tem o Café com Leite do Brasil que, porra, a gente já vai sabendo que a gente vai ter que passar por cima de arbitragem para ganhar o jogo, porque é um favorecimento já escancarado, já banalizou, já normalizou, já não alarma mais ninguém comenta mais nada, já ficou. Tá tudo bem o Flamengo ganhar roubado, tá tudo bem, tudo que envolve o Flamengo ser, né, desse jeito. Já normalizou, ninguém fala mais nada na imprensa, enfim, já teve que internalizar essa porra. Então a gente vai pro Fla-Flu já sabendo dessa merda. Pô, a gente teve isso, cara, contra o Botafogo também. Inacreditavelmente, até um Botafogo a gente percebe um favorecimento, uma predisposição da arbitragem. Quando a gente chega contra o Vasco e vê um cenário meio que parecido, pô, com 20 minutos, meu irmão,
que o Zubeldia conseguiu fazer em 20 minutos de tão grave para o cara expulsar? No máximo reclamou. E, pô, se for pegar treinador reclamando, mesmo que de maneira assintosa, com o juiz, porra, se o cara for levar isso ao pé da letra, ele vai expulsar todo mundo com 20 minutos de jogo. E a reação dele pós-expulsão foi de indignação, e aí vem o exagero da coisa, né? Ai, se recusou. Porra, ele entrou lá para poder vomitar e xingar o cara, terminou de xingar, saiu. Ele se recusou a sair. Parece que ele ficou 2 horas correndo no campo, querendo evitar que porra, a saída, como se ele tivesse alguma autonomia de não querer sair, sendo que ele foi expulso, pô. Então ele foi lá para poder, né, mandar o cara para aquele lugar lá e demonstrar toda a satisfação. Tem que controlar esse destempero, mas eu acho que a gente nunca pode deixar de cobrar o que eu sempre falo aqui. O futebol move milhões em todas as ramificações relacionadas ao futebol, movimenta milhões. É inadmissível, e para mim tem uma explicação muito clara e óbvia do porquê que não vem um investimento, porquê que não vem uma profissionalização para arbitragem, que é quem comanda tudo isso, né? Quem é o mediador ali, né, dos jogos. Para mim, é para justamente ter manipulação mesmo. Não tem sentido os árbitros não ganharem a porra de um dinheiro, não viverem disso, não estarem todos dentro de uma sala, compartilhando de vídeos, compartilhando de critérios para que tenha uma arbitragem séria e que não interfira, aliás, que interfira o mínimo possível, né, nos resultados do jogo. Se isso não foi visto até hoje, né, que eu acredito que em algum momento vai ser, o Foderosão já tem aí as Libertadores dele, já tem os caralho, agora eles podem pensar em resolver isso. Mas enquanto não fazia do Foderoso grande como eles fingiam ser até outro dia, aí era impossível pensar. Agora já se discute, né? Enfim. Então eu acredito que vai acontecer por isso, tá? Porque já vão ter lá enchido o rabo deles de brasileiro, de Libertadores, aí dá para se pensar nisso em algum momento. Mas tem que ser sem partir disso, cara. Não dá pra gente ficar também todo jogo tendo que discutir arbitragem, e uma hora cansa. Uma hora o torcedor perde a cabeça, o treinador perde a cabeça, os jogadores, que são os atores principais ali, quantas vezes que já não ficaram descontrolados porque o juiz está minando o jogo, invertendo falta, não mantendo o critério. Isso tudo é insuportável também. Então, assim, dá para entender, porém, no fim das contas, apesar de eu achar que o foco tem que ser com essa arbitragem completamente suspeita, né, para quem não tem certeza que é o meu caso, completamente suspeita, mesmo diante disso, tem que se controlar, porque senão realmente vai ser o tempo inteiro suspenso, o tempo inteiro expulso. O Zubeldia é esse que já veio com esse histórico, né? Ele até, mas foi a primeira se controlando bem. Foi a primeira expulsão dele. Exatamente. E aí eu queria te trazer um ele tem pouquíssimos amarelos. Acho que pouquíssimos. Ele está se controlando. Ele evoluiu muito nisso, era muito. Mas eu queria trazer um contraponto para o debate aqui sobre essa questão. A gente já sabe que, no mínimo, a arbitragem mais equilibrada possível vai enervar todo mundo que está no campo. Todo mundo vai ficar puto com o que está acontecendo. Beleza? Isso é uma coisa que a gente já sabe, não é de agora, é de 50 anos de arbitragem brasileira. Se a gente já sabe disso e já sabe, por experiência, que 2 errados não fazem um certo, a pressão para a arbitragem não deveria estar na arquibancada ao invés de estar dentro do campo? Também. A pressão não deveria estar na arbitragem? Não... Quando o Zubeldia se descontrola, e acaba se descontrolando, independente se ele ficou tempo ou não, se o cara na súmula relatou mais ou menos... o controle dele foi pela expulsão, né? Eu não vi o lance antes. Ele causa prejuízo do Fluminense. Ele causa prejuízo do Fluminense. Ele entra em campo um pouco antes. Ele causa prejuízo do Fluminense. Ele causa... Eu não sei o que diz a regra, tá? Eu acho que se entrar em campo, provavelmente é vermelho, né? Não, o Abel pisa dentro do campo direto. Diniz também. Estar dentro de campo é uma coisa. Entrar em campo para reclamar é outra, né? Eu não vi como é que foi, mas eu não estou nem discutindo se tinha que ser expulso ou não. Provavelmente sim. O meu ponto é que, por mais que se tenha razão na expulsão, a gente nunca pode deixar de atacar a causa do problema, que são as arbitragens completamente tendenciosas, ruins e que fazem o cara estar lá nesse lugar. Mas aí foi o que eu falei.
uma vez a gente sabendo que é podre essa porra, é óbvio que o Zubeldia tem que controlar. E o meu ponto é justamente esse. Ele já veio com um perfil de muita expulsão, muito amarelo. E ele não tá mostrando isso no Flu. Então, acho que ele já tá. A gente não precisa cobrar, pelo menos até o momento, do Zubeldia, uma mudança de postura. Na verdade, a gente tem que cobrar que ele mantenha uma postura mais equilibrada, porque se o árbitro está com o mínimo de má vontade na parada, fazer isso. Ele vai pegar, exatamente, ele vai se aproveitar dessa situação. Jogo, vai dar um vermelho onde talvez fosse no amarelo. Mas o lance é esse aqui. Ele já tá, ele ainda não foi expulso, o cara nem puxou o cartão. Agora que o cara vai puxar, ele tá lá dentro do campo, aí ele vai voltando para fora, aí o cara vai puxar o vermelho. É isso, aí esse é o ponto. Tipo, qual foi a diferença? Qual foi a diferença que fez? Eu não tinha visto essa imagem, não. Só a partida que ele sai correndo. Qual é a diferença dele verbalizar o que ele falou ali? Porra, fora do campo, dentro, na área técnica. E ali no Engenhão é muito perto. É muito perto a área técnica do. Vazio. Toda hora o Diniz estava dentro do campo. Toda hora o Diniz estava dentro do campo. Mas assim, porque eu tinha essa dúvida se ele tinha entrado antes do vermelho, né? Porque lá no Engenhão eu estava olhando pro jogo. Aí quando o cara puxa o cartão, que eu olho para ele, eu vejo ele entrando no campo. Mas não, ele estava ali um pouquinho dentro antes, né? Falando. Olha, caralho, muito louco. Putaça. Mas é isso, o cara tava se guardando, né, mano? Ele tava se segurando já várias rodadas, 29 jogos. Olha lá, ele dentro do campo pra caramba, falando dentro do campo, ó. Aí vai recuando, aí o cara vem. Clássico, uma parada que eu não entendi disso. Era amarelo, né? Talvez aí, ele não estava reclamando, e ele em momento algum ele estava reclamando da falta que foi dada ali naquele lance, que foi uma falta do Lúcio numa roubada de bola num contra-ataque. Ele estava reclamando do lance do Martinelli um pouco antes, que culminou no amarelo do Bernal, e foi falta no Martinelli. Não, pois a minha questão aí será que se ele não tivesse entrado no campo, tivesse reclamado talvez da mesma forma, fora seria amarelo, seria expulso? Ou tomaria só amarelo? É improvável, né? Eu acho que, o cara dá um chilique dentro do campo, o cara olha e fala assim, fudeu. Não tem como, agora tem que expulsar esse piroca. Sim. Eu acho que 20 minutos realmente é muito cedo, mas, cara, o que eu achei estranho nessa parada toda também, eu não sei se procede, mas foi o que eu ouvi em algum canto, e talvez eu já deveria saber disso, mas o treinador, quando é expulso, ele não pode dar coletiva depois? Que porra é essa? Isso existe? Que em tese, na minha opinião, a pessoa que eu mais queria ouvir, né, para falar sobre o assunto era o próprio Zubeldia, ele explicar ali o que fez ele se descontrolar e tal, não sei o que, e pelo que eu entendi, ele não pode participar da coletiva quando é expulso. Nunca tinha ouvido falar nessa porra. Achei estranho, mas era o cara para explicar. Meu irmão, me descontrolei ali, porque foi uma falta muito clara, ele já estava invertendo, aí o cara vai explicar ali os motivos dele, que não vai mudar porra nenhuma, mas pelo menos deixar o cara explicar para o torcedor, principalmente, né, o que destemperou ele. E é por isso que eu falo, cara, falando de torcedor, é por isso que eu na arquibancada eu tento muito, né, despertar essa parada, porque tem jogos que tu tem que entrar no jogo, meu irmão, tu tem que estar acompanhando o jogo, não dá para os jogadores estarem se embolando com a arbitragem e a gente dizendo que é do Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que entrar ali, vai pressionar, xingar o juiz, vai morrer, o caralho, tem que ir para essa parada, porque uma vez que a torcida compra esse barulho, se não for uma parada 100% arquitetada para operar o Fluminense, você mexe com o árbitro também. Se ele tá naquela dúvida marcando contra, ele fala, porra, meu irmão, a torcida já tá indignada aqui, eu não posso errar contra, senão eu vou perder o jogo, né? Aí o cara começa a tender mais pro teu lado, se for uma coisa que esteja passível de pressão. Eu acho que a torcida tem um papel importante nisso também, nesses momentos de quando o jogo fica mais tenso, quando os jogadores começam a embolar ali. E quando você tem também a pressão do torcedor, você acaba tirando também dos jogadores a necessidade de pressionar também, porque a torcida já tá vindo, você vai ali o capitão, aí tu fala, meu irmão, tá estragando o jogo, olha como é que tá essa porra aqui, tá virando um caos essa porra, presta atenção, né? Consegue
meio que entra na mente. Quando, meu irmão, a torcida não entra nesse cenário, pô, os caras ficam putos mesmo ali na hora com o árbitro e começam a ficar desesperados. Volto a dizer, acho que 20 minutos foi a grande parada, né? Foi muito rápido ali para ele se descontrolar tanto e também para o árbitro. Finge que não viu, pô. Nem vi o cara entrando no campo ali e tal, não sei o que, deixa o jogo rolar, né? Eles fazem isso tanto com o jogador, controlam tanto o cartão. Pô, tu tirar o treinador da beira de campo tinha que ser uma parada muito, muito assintosa e recorrente dentro da partida, né? Eu também acho. Foi a primeira ali. Foi exagerado, foi exagerado. Pois é. É um assunto que é importante explorar quando as pautas estão frias, porque essa parada de arbitragem, cara, eu acho que já começaram a normalizar o árbitro ser ruim. E aí vem um discurso muito preocupante, que para mim é um crime que é feito. Mas erra para todo mundo. Ou seja, a galera já começou a normalizar o árbitro errar todo jogo, desde que seja para todo mundo, pô. Isso não muda nada. Beleza, eu parto do princípio que existe um objetivo final claro e evidente combinado na parada. Não tenho dúvida disso. Tudo que envolve ser humano e dinheiro, meu irmão, tem treta nessa porra. Não tem como. O mundo é movido a isso e acabou. Então não vai ser na porra do futebol que não vai ser essa caceta com tudo que envolve a gente ver a manipulação geral, imprensa, no cacete A4 em volta dessa porra. Então não vem falar para mim que não. Eles olham pro Flamengo, pro Mirassol igualzinho. O árbitro entra ali igualzinho. Cacete pra cima de mim. Não vai funcionar. E aí a galera, como para poder botar panos quentes nas paradas, fala assim, mas erra para todo mundo. Pô, você tinha que estar indignado. Isso não é para te confortar. O mesmo arrombado errando o tempo inteiro para tudo que é lado, não pode ser o árbitro de futebol, pô. Não pode ser o cara para comandar um espetáculo que gera milhões, que move paixão. Isso não é para amenizar. Isso é para piorar o discurso, para piorar a cobrança. Mas tu vê sempre isso. Porque tá roubando pra caralho pra porra do Flamengo, como foi a vida inteira. Começa esse discurso. Gente, mas rouba pra todo mundo. Pronto, resolveu? Não, pô, me deixou mais puto. Isso não me tranquiliza. Né? Isso é tua linha, porque tu quer enxergar assim, porque te convém, tua audiência, teu caralho é 4, de lamber o urubu. Aí, beleza. Agora, tu tá dando uma justificativa que não era pra te confortar, pô, não era pra amenizar, era pra você porrar mais ainda. Porque não muda para quem tá roubando, né? O ponto de vista de cada um. Se o cara tá atrapalhando todo o jogo, tem que ser uma cobrança, tem que bater. E não encerrar o assunto aí. É um argumento merda. Mas ele rouba pra todo mundo, ele erra pra todo lado. Porra! E aí? E vai fazer o que com a parte disso? Enfim. Por isso que eu falei, se eu tivesse atrasado mais um pouquinho, a gente teria economizado 20 minutos de live para eu não ficar metralhando em cima de arquivo.